Nos tempos bíblicos, a Pérsia estava localizada na região do atual Irã, abrangendo o Planalto iraniano e áreas próximas ao Golfo Pérsico e ao Mar Cáspio. Essa região correspondia ao que hoje é conhecido como o Oriente Médio. Elaboração. 1. Localização geográfica. A Pérsia, nos tempos bíblicos, ocupava uma vasta área no Oriente Médio, estendendo-se desde o Golfo Pérsico, ao sul, até o Mar Cáspio, ao norte, e da Mesopotâmia, a oeste, até o rio Indo, a leste. 2. Contexto histórico. A Pérsia foi um importante império na antiguidade, com destaque para o período do Império Aquemênida, que se estendeu do século 6 ao 4 a.C. 3. Conexão com a Bíblia. A Pérsia é mencionada várias vezes na Bíblia, especialmente nos livros de Daniel, Esdras, Neemias e Ester, que relatam eventos históricos e proféticos relacionados ao Império Persa e sua relação com o povo judeu. 4. Reis persas na Bíblia. Personagens como Ciro, o Grande, Dario e Xerxes são figuras históricas importantes na Bíblia, com Ciro sendo conhecido por libertar os judeus do cativeiro na Babilônia e permitir a reconstrução do templo em Jerusalém. E 5. Influência cultural e religiosa. O Império Persa teve grande influência na região, e sua cultura, sistemas administrativos e até mesmo elementos religiosos são mencionados e estudados na Bíblia. A terra de Uz, mencionada na Bíblia, especialmente no livro de Jó, localizava-se em uma região próxima ao deserto da Arábia, a sudeste do Rio Jordão. Embora a localização exata seja desconhecida, é comumente associada a áreas como Arã, atual Síria, ou Édom, atual Jordânia. Mais detalhes sobre a localização. 1. Arábia. Uma das teorias mais aceitas sugere que Uz estaria situada na Arábia, a leste de Petra, no noroeste da Arábia Saudita. Outra possibilidade é que Uz estivesse localizada em Édom, a leste do Mar da Galileia e ao sul de Damasco, na região que hoje corresponde ao oeste da Jordânia ou ao sul da Síria. 3. Fronteira com o deserto. A terra de Uz era uma área fértil, com amplas plantações e rebanhos, mas também fazia fronteira com o deserto. 4. Conexão com Arã. O nome, Uz, também aparece como um dos filhos de Arã, neto de Noé, o que pode indicar uma relação com a região de Arã, atual Síria. E 5. Localização mencionada em Jó. O livro de Jó descreve Uz como um lugar com cidades muradas, rotas comerciais e onde as pessoas se envolviam em atividades como agricultura e pecuária. Apesar das diferentes teorias, a terra de Uz permanece um local enigmático na história bíblica, mas a maioria das fontes a situa em uma área entre o deserto da Arábia e a região de Édom, possivelmente envolvendo partes da Síria e da Jordânia. O orgasmo masculino é o ponto culminante de um processo fisiológico complexo, marcado por sensações intensas de prazer e culminando na ejaculação. Ele envolve a estimulação sexual que desencadeia uma série de reações no corpo, desde o aumento dos batimentos cardíacos e da pressão sanguínea até contrações musculares rítmicas que levam à ejaculação. Etapas do orgasmo masculino. 1. Fase de excitação. A estimulação sexual leva a um aumento gradual da excitação, com aumento da frequência cardíaca e respiratória, além de ereção do pênis. 2. Fase de platô. Nesta fase, a excitação se intensifica,
com o aumento da tensão muscular e a manutenção da ereção. 3. Fase de orgasmo. A estimulação atinge o ápice, com contrações musculares involuntárias no pênis, próstata, vesículas seminais e assoalho pélvico, resultando na ejaculação. E 4. Fase de resolução. Após o orgasmo, a tensão sexual diminui, a frequência cardíaca e respiratória retornam ao normal, e o corpo relaxa. O que acontece no corpo durante o orgasmo? 1. Estimulação nervosa. A estimulação sexual envia sinais ao cérebro e à medula espinhal, ativando o sistema nervoso simpático e parasimpático. 2. Liberação de hormônios. Hormônios como a ocitocina e a prolactina são liberados, contribuindo para a sensação de prazer e relaxamento. 3. Contração muscular. Músculos do assoalho pélvico, como o bulbo esponjoso e o esfíncter uretral, se contraem ritmicamente, impulsionando o sêmen para fora do corpo. E 4. Liberação de endorfinas. A liberação de endorfinas causa uma sensação de bem-estar e relaxamento após o orgasmo. Diferença entre ejaculação e orgasmo. É importante notar que a ejaculação é a expulsão do sêmen, enquanto o orgasmo é a experiência subjetiva de prazer e satisfação associada a esse processo. Em algumas situações, a ejaculação pode ocorrer sem a sensação de orgasmo, e vice-versa, embora geralmente estejam intimamente ligados. A crença popular de que os homens têm mais libido do que as mulheres é um mito. Estudos científicos recentes mostram que não existem diferenças significativas entre homens e mulheres em termos de desejo sexual. O desejo sexual é influenciado por diversos fatores, incluindo hormônios, estado emocional, experiências pessoais e fatores sociais e culturais, tanto para homens quanto para mulheres. Mitos sobre o desejo sexual. 1. Homens pensam em sexo o tempo todo. Este é um estereótipo comum, mas não é uma verdade absoluta. O desejo sexual masculino varia e é influenciado por diversos fatores, assim como o feminino. 2. Homens com mais sexo são mais másculos. A masculinidade não é definida pela frequência sexual. O desejo sexual é uma experiência pessoal e individual, e não um indicador de masculinidade. E 3. Mulheres têm menos desejo sexual. Pesquisas mostram que o desejo sexual feminino é tão forte quanto o masculino e pode variar em diferentes contextos e fases da vida. Fatores que influenciam o desejo sexual. 1. Hormônios. A testosterona desempenha um papel importante no desejo sexual masculino, mas também é importante em mulheres. Outros hormônios, como o estrogênio e a progesterona, também influenciam o desejo sexual feminino. 2. Estado emocional e mental. O estresse, a ansiedade, a depressão e outros fatores emocionais podem afetar o desejo sexual tanto em homens quanto em mulheres. E 3. Experiências pessoais. A qualidade das relações interpessoais, experiências sexuais passadas e fatores culturais e sociais podem influenciar o desejo sexual. Conclusão. Não existe uma resposta única para a pergunta sobre qual gênero tem mais desejo sexual. O desejo sexual é uma experiência complexa e multifacetada, influenciada por uma variedade de fatores biológicos, psicológicos e sociais, tanto para homens quanto para mulheres. O principal hormônio masculino é a testosterona. Ele é responsável pelo desenvolvimento das características sexuais masculinas, como o crescimento de pelos faciais e corporais, a mudança na voz na puberdade, e também desempenha um papel importante no desejo sexual, na massa muscular e na saúde óssea. A testosterona é produzida principalmente nos testículos, mas também em menor quantidade pelas glândulas adrenais. Além de seus efeitos no corpo,
A testosterona também afeta o humor e o bem-estar geral dos homens. Existem outros hormônios que também desempenham um papel na saúde masculina, como o hormônio luteinizante, LH, e o hormônio folículo estimulante, FSH, produzidos pela hipófise, que estimulam a produção de testosterona nos testículos. A diminuição dos níveis de testosterona, conhecida como hipogonadismo masculino, pode levar a diversos problemas, como perda de massa muscular, fadiga, perda de libido e dificuldades de ereção. É importante procurar orientação médica se houver suspeita de deficiência de testosterona, para avaliação e tratamento adequado. Em homens, a testosterona é produzida principalmente nos testículos, enquanto nas mulheres, a produção ocorre principalmente nos ovários, com menor quantidade vindo das glândulas adrenais. A concentração de testosterona em homens adultos é cerca de 7 a 8 vezes maior do que em mulheres adultas segundo o laboratório exame. Em termos de produção diária, homens podem produzir entre 5 a 10 miligramas de testosterona, enquanto mulheres produzem significativamente menos de acordo com o MSD Manuals. Produção de testosterona. Homens, principalmente nos testículos, com uma pequena contribuição das glândulas adrenais. Mulheres, principalmente nos ovários, com uma contribuição das glândulas adrenais e conversão periférica de outros hormônios segundo o Instituto Verham. Níveis de testosterona. Homens. Em homens adultos, os níveis normais variam entre 300 e 1000 nanogramas, DL, informa o laboratório exame. Mulheres. Em mulheres adultas, os níveis normais são significativamente mais baixos, geralmente entre 15 e 70 nanogramas, DL. Após a menopausa, a produção de testosterona diminui ainda mais segundo a clínica mãe. Importância da testosterona. Homens. Essencial para o desenvolvimento de características sexuais masculinas, produção de espermatozoides e manutenção da massa muscular e óssea. Mulheres. Importante para a saúde óssea, massa muscular, desejo sexual e função reprodutiva. Esse texto é apenas para fins informativos. Para orientação ou diagnóstico. Os caldeus, também conhecida como Ur, localizava-se na antiga Mesopotâmia, no sul do atual Iraque, às margens do rio Eufrates. Especificamente, a cidade ficava próxima ao local onde hoje está a cidade de Tel El-Mukayyan, a cerca de 16 quilômetros a sudoeste de Nassíria, no sul do Iraque.
A cidade de Ur foi um importante centro da antiga civilização suméria e, posteriormente, também foi habitada pelos caldeus. Ela é famosa por ter sido o local de nascimento de Abraão, figura central nas tradições judaica, cristã e islâmica. Em termos de localização geográfica. 1. Sul da Mesopotâmia. Ur estava localizada na região sul da Mesopotâmia, também conhecida como Caldeia, que atualmente corresponde ao território do Iraque, Síria e Turquia. 2. Rio Eufrates. A cidade situava-se às margens do rio Eufrates, um dos dois rios principais da Mesopotâmia. 3. Golfo Pérsico. A cidade ficava próxima ao Golfo Pérsico, o que a tornava um importante centro de comércio e navegação. E 4. Tel el-Muqayyan. As ruínas da antiga Ur estão localizadas no local onde hoje está Tel el-Muqayyan, um sítio arqueológico que preserva vestígios da cidade antiga. O século XX foi marcado por inúmeros conflitos, mas dois se destacam. A Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Além dessas, houve diversas outras guerras e conflitos, incluindo guerras civis, guerras coloniais e conflitos regionais. Alguns dos conflitos notáveis do século XX incluem: 1. Primeira Guerra Mundial. Envolveu as principais potências europeias e resultou em milhões de mortos. 2. Segunda Guerra Mundial. Um conflito global ainda mais devastador, com consequências para o mundo todo. 3. Guerra Fria. Um longo período de tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética, com conflitos indiretos e corrida armamentista, mas sem confronto direto entre as superpotências. 4. Guerras civis. Como a Guerra Civil Russa, Guerra Civil Espanhola e muitas outras em diferentes países. 5. Guerras coloniais. Conflitos entre potências coloniais e movimentos de independência em suas colônias. E 6. Conflitos regionais. Diversos conflitos em diferentes regiões do mundo, como o conflito árabe-israelense, a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia. É importante notar que o século XX foi um período marcado por violência e instabilidade, com conflitos em quase todas as décadas e regiões do planeta. A uma velocidade média de 1.670 km por hora no Equador de acordo com a exame. Essa velocidade, no entanto, diminui à medida que nos aproximamos dos polos, pois o diâmetro do planeta é menor nessas regiões. Essa rotação, que leva aproximadamente 24 horas, é responsável pela sucessão dos dias e noites. Em detalhes. 1. Rotação. A Terra gira em torno de seu próprio eixo, completando uma volta a cada 24 horas, o que cria o ciclo de dia e noite. 2. Velocidade no Equador. A velocidade de rotação no Equador é de aproximadamente 1.670 km por hora. 3. Velocidade nos polos. Nos polos, a velocidade de rotação é praticamente zero. 4. Inércia. Apesar da alta velocidade, não sentimos a Terra girar devido à inércia. A atmosfera e tudo na Terra estão se movendo na mesma velocidade, o que elimina a sensação de movimento. E 5. Movimento de translação. Além da rotação, a Terra também realiza o movimento de translação, girando em torno do Sol, a uma velocidade média de 107.218 km por hora. Na área da medicina, vários cientistas se destacaram por suas descobertas revolucionárias. Entre eles, Hipócrates é conhecido como o pai da medicina, enquanto Andreas Vesalius fundou a anatomia moderna.
Edward Jenner desenvolveu a primeira vacina contra a varíola, e Alexander Fleming descobriu a penicilina, um marco na luta contra infecções bacterianas. No Brasil, Carlos Chagas descobriu a doença que leva seu nome, e Vital Brasil desenvolveu soros antiofídicos. Além disso, Louis Pasteur foi um pioneiro na microbiologia e na pasteurização. Grandes cientistas e suas descobertas. 1. Hipócrates, c. 460 c. 370 a.C., médico grego considerado o pai da medicina ocidental. Ele estabeleceu a ética médica e desenvolveu métodos de diagnóstico e tratamento baseados na observação e na experiência clínica. 2. Andreas Vesalius, 1514 a 1564, médico e anatomista belga, considerado o fundador da anatomia moderna. Publicou De Humani Corporis Fabrica, uma obra seminal que revolucionou a compreensão do corpo humano. 3. Edward Jenner, 1749 a 1823, médico britânico que desenvolveu a primeira vacina contra a varíola. Sua descoberta marcou o início da imunização em massa e da prevenção de doenças infecciosas. 4. Louis Pasteur, 1822 a 1895, químico e bacteriologista francês, pioneira na microbiologia. Pasteur desenvolveu a pasteurização, um processo de aquecimento para eliminar micro-organismos causadores de doenças em alimentos e bebidas. 5. Anthony van Leeuwenhoek, 1632 a 1723, naturalista holandês, considerado o pai da microbiologia. Ele aprimorou o microscópio e foi o primeiro a observar e descrever micro-organismos, como bactérias e protozoários. 6. William Harvey, 1578 a 1657, médico inglês, famoso por suas descobertas sobre a circulação sanguínea. Ele demonstrou que o sangue circula pelo corpo impulsionado pelo coração, contrariando a teoria vigente na época. 7. Alexander Fleming, 1881 a 1955, farmacologista e bacteriologista escocês, descobridor da penicilina. Sua descoberta acidental revolucionou o tratamento de infecções bacterianas e salvou milhões de vidas. James Watson, nascido em 1928, e Francis Crick, 1916 a 2004, biólogos americanos e britânico, respectivamente, que, juntamente com Maurice Wilkins, 1916 a 2004, desvendaram a estrutura em dupla hélice do DNA, a molécula da vida. Carlos Chagas, 1879 a 1934, médico e cientista brasileiro, descobridor da doença de Chagas, causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Vital Brasil, 1865 a 1950, médico sanitarista e cientista brasileiro, conhecido por suas pesquisas sobre venenos de animais peçonhentos e desenvolvimento de soros antiofídicos. Gertrude Bairro Elion, 1918 a 1999, bioquímica e farmacologista americana, ganhadora do Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina por suas descobertas de novos medicamentos para tratar doenças como a leucemia e a herpes. Françoise Barré-Sinoussi, nascida em 1947, virologista francesa, co-descobridora do vírus HIV, causador da AIDS. E Jaqueline Gous de Jesus, nascida em 1990, biomédica brasileira, coordenadora da equipe que sequenciou o genoma do coronavírus SARS-CoV-2 no Brasil.
O Brasil é composto por 26 estados e um Distrito Federal, totalizando 27 unidades federativas. Em 2022, havia 47,4 milhões de evangélicos no Brasil, representando 26,9% da população. Este número representa um aumento significativo em relação a 2010, quando 21,6% da população se declarava evangélica. O censo demográfico de 2022 revelou que o número de católicos no Brasil diminuiu, enquanto o número de evangélicos e pessoas sem religião aumentou. Os evangélicos são agora o grupo religioso que mais cresceu entre 2010 e 2022. O crescimento do número de evangélicos no Brasil tem sido impulsionado, em parte, pelo aumento do número de jovens e mulheres que se declaram evangélicos. Em termos de distribuição geográfica, o censo de 2022 mostrou que o norte do Brasil é a região com maior proporção de evangélicos, enquanto o Piauí tem a menor proporção. O Brasil possui cerca de 100,2 milhões de católicos, o que corresponde a 56,7% da população com 10 anos ou mais, de acordo com o Censo Demográfico de 2022. Embora o catolicismo continue sendo a religião mais praticada no país, houve uma queda em relação a 2010, quando 65,1% da população se declarava católica. Em números absolutos, a população católica brasileira passou de 105,4 milhões em 2010 para 100,2 milhões em 2022. Paralelamente, o número de evangélicos cresceu, atingindo 47,4 milhões em 2022, e a população sem religião também aumentou, chegando a 16,4 milhões. Apesar da queda percentual, o Brasil ainda é o país com o maior número de católicos no mundo. No entanto, a proporção de católicos em relação à população total tem diminuído ao longo dos anos. Em Brasília, a Câmara dos Deputados tem 513 deputados, enquanto o Senado Federal é composto por 81 senadores. Cada estado e o Distrito Federal elegem 3 senadores, totalizando 81 no Senado. A quantidade de deputados federais por estado varia de acordo com a população, com o mínimo de 8 e o máximo de 70 representantes. Resumo: 1. Câmara dos Deputados. 513 deputados. 2. Senado Federal. 81 senadores, 3 por Estado e Distrito Federal. E 3. A quantidade de deputados federais por Estado é proporcional à população, com um mínimo de 8 e um máximo de 70. A população mundial atingiu 8 bilhões de habitantes em 15 de novembro de 2022, de acordo com a ONU. Estima-se que a população global continuará crescendo, podendo chegar a 9,7 bilhões em 2050 e 10,4 bilhões no final do século, segundo as projeções das Nações Unidas. No entanto, o crescimento populacional está desacelerando em comparação com o passado. A população mundial tem crescido de forma constante, mas a taxa de crescimento tem diminuído. A ONU prevê que a população mundial continuará a crescer nas próximas décadas, mas o ritmo de crescimento será mais lento do que o observado nas décadas anteriores. Alguns dos principais fatores que influenciam o crescimento populacional incluem: 1. Fertilidade. A taxa de fertilidade, ou seja, o número médio de filhos por mulher, é um fator importante no crescimento populacional. Países com altas taxas de fertilidade tendem a ter um crescimento populacional mais rápido. 2. Mortalidade. A taxa de mortalidade, ou seja, o número de óbitos por 1.000 habitantes, também influencia o crescimento populacional.
Avanços na saúde e medicina levaram a uma redução da taxa de mortalidade em muitos países, contribuindo para o crescimento populacional. E 3. Migração. O movimento de pessoas entre países também pode afetar o crescimento populacional de regiões específicas, mas não tem um impacto significativo no crescimento geral da população mundial. É importante notar que as projeções populacionais são baseadas em modelos e estimativas, e podem variar dependendo das premissas usadas. No entanto, as projeções atuais sugerem que a população mundial continuará a crescer nas próximas décadas, mas a um ritmo mais lento do que no passado. A população cristã mundial é de aproximadamente 2,4 bilhões de pessoas, o que representa cerca de 1/3 da população global. O cristianismo continua sendo a maior religião do mundo. Mais detalhes. 1. O cristianismo abrange várias denominações, incluindo a Igreja Católica Romana, a maior delas, com cerca de 1,3 bilhão de fiéis. 2. Outras denominações importantes incluem as igrejas ortodoxas, protestantes, incluindo evangélicos e pentecostais, e anglicanos. 3. Embora o cristianismo seja a religião predominante em muitos países ocidentais, ele também está crescendo em outras regiões do mundo, como na África e na Ásia. 4. Apesar do crescimento da população cristã, sua participação na população mundial diminuiu ligeiramente devido ao crescimento mais rápido de outras religiões e de pessoas sem religião. E 5. Em termos de distribuição geográfica, o cristianismo está presente em todo o mundo, com concentrações significativas na Europa, América Latina, África Subsaariana e América do Norte. Os evangelhos foram escritos em um período que se estende do final do século I d.C. ao início do século II d.C. Acredita-se que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, por volta de 65 a 75 d.C. Os evangelhos de Mateus e Lucas foram escritos posteriormente, com base em Marcos e outras fontes, e são datados entre 70 a 85 d.C. O Evangelho de João é geralmente considerado o último, com uma data de escrita estimada entre 90 a 100 d.C. Aqui está uma visão geral mais detalhada. 1. Marcos é o mais antigo dos 4 evangelhos canônicos, datado por volta de 65 a 75 d.C. 2. Mateus e Lucas, escritos posteriormente, com base em Marcos e outras fontes, são datados entre 70 a 85 d.C. E 3. João, considerado o último, com uma data de escrita estimada entre 90 a 100 d.C. Essas datas são baseadas em análises de manuscritos, estilo literário e referências a eventos históricos. As cartas de Paulo foram escritas entre os anos 48 e 67 d.C., aproximadamente. As primeiras cartas, como as de Tessalonicenses, foram escritas por volta de 50 a 52 d.C., enquanto as cartas posteriores, como as pastorais, foram redigidas mais perto do fim da vida de Paulo, entre 63 e 67 d.C. Cronologia aproximada das cartas de Paulo. 1 e 2 Tessalonicenses, escritas em Corinto entre 50 a 52 d.C. 2. Gálatas, escrita entre 53 a 55 d.C., possivelmente de Éfeso ou Antioquia. 3. 1 e 2 Coríntios,
escritas entre 53 a 56 d.C., a primeira de Éfeso e a segunda da Macedônia. 4. Romanos, escrita em Corinto em 57 d.C. 5. Filipenses, Colossenses e Filemon, escritas durante a prisão de Paulo em Roma, por volta de 61-62 d.C. 6. Efésios, escrita durante a prisão em Roma, entre 61 e 62 d.C. 7. 1 Timóteo e Tito, escritas entre 63 a 65 d.C., possivelmente da Macedônia. E 8. 2 Timóteo, escrita de Roma, durante a última prisão de Paulo, pouco antes de sua morte, por volta de 66-67 d.C. É importante notar que a ordem exata de algumas cartas pode ser debatida entre os estudiosos, mas a cronologia geral apresentada aqui é amplamente aceita. O corpo humano é uma estrutura complexa composta por sistemas interconectados, órgãos, tecidos e células. Esses sistemas trabalham em conjunto para realizar as funções vitais do organismo. O corpo pode ser dividido em 3 partes principais: cabeça, tronco e membros. Níveis de organização. 1. Células. Unidades básicas da vida, com funções específicas. 2. Tecidos. Grupos de células semelhantes que trabalham juntas para realizar uma função específica. 3. Órgãos. Estruturas formadas por diferentes tipos de tecidos que trabalham em conjunto para desempenhar uma função particular. 4. Sistemas. Conjuntos de órgãos que trabalham juntos para realizar funções corporais complexas. E 5. Organismo. O corpo humano completo, formado por todos os sistemas e suas interações. Principais sistemas do corpo humano. 1. Cardiovascular. Responsável pela circulação sanguínea e transporte de nutrientes e oxigênio. 2. Respiratório. Responsável pela troca de gases, oxigênio e dióxido de carbono, entre o corpo e o ambiente. 3. Digestório. Responsável pela digestão e absorção de alimentos. 4. Esquelético. Fornece suporte estrutural e proteção aos órgãos internos. 5. Muscular. Permite o movimento e a locomoção. 6. Nervoso. Responsável pelo controle e coordenação das funções corporais através de sinais elétricos e químicos. 7. Endócrino. Produz hormônios que regulam diversas funções corporais. Imunológico. Defende o corpo contra agentes patogênicos e doenças. Excretor. Urinário. Remove resíduos metabólicos e excesso de água do corpo. Reprodutor. Responsável pela reprodução e perpetuação da espécie. Tegumentar. Formado pela pele e seus anexos, unhas, cabelos, glândulas. Protege o corpo e regula a temperatura. E. Linfático. Sistema complementar ao circulatório, responsável pela defesa imunológica e remoção de fluidos. Composição química. O corpo humano é composto principalmente por água, cerca de 60%, e uma variedade de elementos químicos, como oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio e fósforo. Divisão anatômica. 1. Cabeça. Contém o cérebro, olhos, nariz, boca e outras estruturas. 2. Tronco. Inclui o tórax e o abdômen, onde estão localizados órgãos importantes como o coração, pulmões, estômago e intestino. E 3. Membros. São os membros superiores, braços e mãos, e membros inferiores, pernas e pés.
O envelhecimento do corpo humano é um processo complexo e multifacetado, resultante da interação de fatores biológicos, moleculares, celulares, comportamentais e ambientais ao longo do tempo. Essencialmente, é o acúmulo de alterações em órgãos e sistemas que ocorre à medida que os anos passam. Como acontece o processo de envelhecimento? Fatores biológicos. Alterações celulares. Redução da capacidade de renovação celular, perda de tecido fibroso e diminuição da função de barreira da pele. Alterações moleculares. Danos ao DNA, acúmulo de radicais livres e desequilíbrio entre oxidantes e antioxidantes, estresse oxidativo. Alterações hormonais. Diminuição de hormônios importantes como o crescimento e sexuais, afetando o metabolismo e a massa muscular. Redução da função mitocondrial. As mitocôndrias, responsáveis pela produção de energia, tornam-se menos eficientes, com acúmulo de danos e morte celular. Diminuição da capacidade de reparo celular. Menor eficiência na reparação de danos ao DNA e outras estruturas celulares. Fatores externos. Radiação solar. Exposição excessiva aos raios ultravioleta acelera o envelhecimento da pele, causando rugas e manchas. Poluição ambiental. A exposição a poluentes pode causar danos celulares e inflamação, contribuindo para o envelhecimento. Alimentação. Uma dieta inadequada, rica em gorduras e açúcares, pode acelerar o processo de envelhecimento e aumentar o risco de doenças crônicas. Estilo de vida. Fumar, consumir álcool em excesso e não praticar exercícios físicos podem prejudicar a saúde e acelerar o envelhecimento. Fatores sociais e psicológicos. Isolamento social. A falta de contato social e apoio emocional pode afetar negativamente a saúde física e mental. Estresse. O estresse crônico pode desencadear processos inflamatórios e contribuir para o envelhecimento precoce. Atividades cognitivas. A falta de estímulo mental pode levar à perda de funções cognitivas e aumentar o risco de demência. Sinais visíveis do envelhecimento. 1. Pele. Rugas, flacidez, manchas, ressecamento e perda de elasticidade. 2. Músculos. Perda de massa muscular, sarcopenia, redução da força e equilíbrio. 3. Ossos. Diminuição da densidade óssea, osteoporose, aumentando o risco de fraturas. 4. Articulações. Rigidez, dor e dificuldade de movimento. 5. Cabelo. Perda de pigmentação, cabelos brancos, e afinamento dos fios. 6. Visão. Diminuição da acuidade visual e dificuldade de adaptação à luz. E 7. Audição. Perda de audição, presbiacusia, especialmente em altas frequências. Importante: o envelhecimento é um processo natural e inevitável, mas pode ser modulado por fatores como estilo de vida, alimentação e atividades físicas. Um envelhecimento saudável e ativo pode ser alcançado com hábitos saudáveis e cuidados com a saúde ao longo da vida. A Constituição Geográfica do Brasil refere-se à sua localização, extensão territorial, divisões regionais e limites fronteiriços. O Brasil é o maior país da América do Sul e o quinto maior do mundo, com uma área de 8.514.876,599 km². Está localizado na América do Sul, cortado pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio, com a maior parte do território na zona intertropical. O Brasil faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, exceto Equador e Chile. Localização e extensão. 1. O Brasil está localizado na parte centro-oriental da América do Sul,
ocupando uma área de 8.514.876,599 km². 2. É o maior país da América do Sul e o quinto maior do mundo. 3. O território brasileiro é cortado pela linha do Equador, com 7% ao norte e 93% ao sul da linha. E 4. O Trópico de Capricórnio também corta o Brasil, com 92% do território na zona intertropical e 8% na zona temperada do sul. Divisão territorial e regional. 1. O Brasil é uma república federativa, composta por 26 estados e o Distrito Federal, com 5.570 municípios. 2. O país é dividido em 5 grandes regiões geográficas: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E 3. Além das regiões geográficas, o território também pode ser dividido em 3 regiões geoeconômicas: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Fronteiras. 1. O Brasil faz fronteira com todos os países da América do Sul, exceto Equador e Chile. 2. Ao norte, faz fronteira com Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela e Colômbia. 3. Ao sul, faz fronteira com Uruguai e Argentina. E 4. Ao oeste, faz fronteira com Paraguai, Bolívia e Peru. Pontos extremos. 1. O ponto mais setentrional é o Monte Caburaí, em Roraima. 2. O ponto mais meridional é o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. 3. O ponto mais oriental é a Ponta dos Seixas, na Paraíba. E 4. O ponto mais ocidental é a Serra da Contamana, no Acre. O Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil, está localizado no extremo norte do estado do Amazonas, na Serra do Imeri, próximo à fronteira com a Venezuela. Sua altitude é de 2.995,3 metros. Em comparação com outros picos notáveis do Brasil, o Neblina se destaca como o mais alto, seguido pelo Pico 31 de Março, 2.974,18 metros, e pelo Pico da Bandeira, 2.891,32 metros, segundo o IBGE. Localização e características. 1. Estado: Amazonas. 2. Região: Serra do Imeri, na fronteira com a Venezuela. 3. Altitude: 2.995,3 metros. E 4. Importância: ponto mais alto do Brasil e parte de uma área de grande biodiversidade e beleza cênica, o Parque Nacional do Pico da Neblina. Relação com outros picos. O Pico da Neblina é significativamente mais alto que outros picos brasileiros notáveis, como o Pico 31 de Março e o Pico da Bandeira. Enquanto o Pico da Neblina atinge 2.995,3 metros, o Pico 31 de Março, seu vizinho mais próximo, tem 2.974,18 metros, e o Pico da Bandeira, terceiro mais alto, tem 2.891,32 metros. A faixa litorânea do Brasil, banhada pelo Oceano Atlântico, possui cerca de 7.367 quilômetros de extensão, que se estende do Amapá ao Rio Grande do Sul. Se considerarmos todas as reentrâncias e saliências, esse número aumenta para 9.200 quilômetros. O litoral brasileiro é caracterizado pela diversidade de paisagens, incluindo praias, falésias, dunas, manguezais, recifes e baías. Características da faixa litorânea do Brasil. 1. Extensão: 7.367 quilômetros, sem considerar reentrâncias e saliências, e 9.200 quilômetros, com reentrâncias e saliências. 2. Banhado pelo Oceano Atlântico. A costa brasileira está totalmente voltada para o Oceano Atlântico.
3. Divisão em zonas. O litoral brasileiro pode ser dividido em 4 zonas: litoral amazônico, litoral nordestino, litoral sudeste e litoral sul. 4. Diversidade de paisagens. O litoral brasileiro apresenta uma grande variedade de paisagens, como praias, falésias, dunas, manguezais, recifes e baías. 5. Importância econômica e ambiental. A faixa litorânea brasileira desempenha um papel crucial na economia, devido às atividades pesqueiras, turismo e transporte marítimo. Além disso, abriga diversos ecossistemas importantes como manguezais e restingas. 6. Estados litorâneos. Dos 26 estados brasileiros, 17 possuem litoral, sendo que 9 não têm acesso ao mar. E 7. Importância histórica. A zona costeira brasileira foi fundamental na formação e desenvolvimento do país, sendo palco de importantes eventos históricos e culturais. Estados com maior e menor extensão litorânea. Maior litoral. O estado da Bahia possui o maior litoral do Brasil, com aproximadamente 1.100 quilômetros. Menor litoral. O estado do Piauí possui o menor litoral do Brasil, com cerca de 66 quilômetros. A história do mundo após Cristo é marcada por uma vasta gama de eventos significativos que moldaram a civilização como a conhecemos. Alguns dos principais acontecimentos incluem a expansão do Império Romano, a ascensão do cristianismo, a queda do Império Romano do Ocidente, o surgimento do feudalismo, as cruzadas, o Renascimento, a Reforma Protestante, a Era dos Descobrimentos, a Revolução Industrial e as Guerras Mundiais. Principais períodos e acontecimentos. 1. Império Romano. O Império Romano atingiu seu auge após a Era de Cristo, expandindo seu poder e influência sobre vastas áreas da Europa, África e Ásia. 2. Ascensão do cristianismo. O cristianismo surgiu como uma nova religião e se espalhou rapidamente, eventualmente se tornando a religião dominante em grande parte do mundo ocidental. 3. Queda do Império Romano do Ocidente. A queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. marcou o fim da Antiguidade e o início da Idade Média. 4. Idade Média. Este período foi caracterizado pelo feudalismo, o domínio da Igreja Católica e as Cruzadas. 5. Renascimento e Reforma. O Renascimento trouxe um florescimento das artes, ciências e filosofia, enquanto a Reforma Protestante desafiou a autoridade da Igreja Católica. 6. Era dos Descobrimentos. As grandes navegações levaram à descoberta de novas terras e rotas comerciais, expandindo o alcance global da Europa. 7. Revolução Industrial. A Revolução Industrial transformou a economia e a sociedade, com o desenvolvimento de novas tecnologias e a ascensão do capitalismo. E 8. Guerras Mundiais. O século XX foi marcado por 2 guerras mundiais devastadoras, que tiveram um impacto profundo na história global. Outros acontecimentos importantes. 1. A expansão do Islã e a criação de um Império Islâmico. 2. A ascensão e queda de vários impérios e civilizações. 3. O desenvolvimento da ciência, tecnologia e filosofia. 4. A luta por direitos civis e igualdade. E 5. A globalização e a crescente interconexão do mundo. Estes são apenas alguns dos muitos acontecimentos que moldaram a história do mundo após Cristo. Cada período e evento teve suas próprias complexidades e consequências, e continua a influenciar o mundo em que vivemos hoje. As maiores invenções e descobertas na história da humanidade incluem a roda, a escrita, a imprensa, a eletricidade, a internet, a penicilina, o motor a vapor, o avião, o automóvel e o telefone. Essas inovações transformaram a sociedade, a comunicação,
a indústria e a medicina, moldando o mundo em que vivemos. Invenções e descobertas cruciais. 1. Roda. Considerada uma das primeiras e mais importantes invenções, a roda revolucionou o transporte, a construção e a produção de máquinas. 2. Escrita. A capacidade de registrar e transmitir informações por meio da escrita permitiu o desenvolvimento da cultura, da ciência e da organização social. 3. Imprensa. A invenção da imprensa por Gutenberg no século XV possibilitou a disseminação do conhecimento e da informação de forma mais rápida e acessível. 4. Eletricidade. A descoberta e o domínio da eletricidade revolucionaram a iluminação, o transporte, a comunicação e a indústria, abrindo caminho para inúmeras tecnologias modernas. 5. Internet. A internet conectou o mundo de maneira sem precedentes, transformando a comunicação, o acesso à informação e o comércio. 6. Penicilina. A descoberta da penicilina por Alexander Fleming no século XX marcou o início da era dos antibióticos, salvando milhões de vidas e revolucionando o tratamento de doenças infecciosas. 7. Motor a vapor. O motor a vapor, desenvolvido por Denis Papin e Thomas Savery, e aperfeiçoado por Thomas Newcomen, impulsionou a revolução industrial e a mecanização de diversos processos. 8. Avião. A invenção do avião por Santos Dumont e os irmãos Wright no início do século XX abriu novas possibilidades de transporte e exploração. 9. Automóvel. A criação do automóvel por Carl Benz e outros pioneiros no final do século XIX transformou a mobilidade e a paisagem urbana. E 10. Telefone. O telefone, inventado por Alexander Graham Bell, revolucionou a comunicação a longa distância, permitindo a troca instantânea de informações entre indivíduos. A descoberta da eletricidade não foi feita por uma única pessoa, mas sim um processo evolutivo que envolveu vários cientistas e experimentos ao longo do tempo. Tales de Mileto, por volta de 600 a.C., observou que esfregar âmbar atraía objetos leves, mas foi apenas no século XVII que a eletricidade começou a ser estudada cientificamente. Breve histórico. 1. Tales de Mileto. Observou a eletricidade estática ao esfregar âmbar, mas não aprofundou a pesquisa. 2. William Gilbert. Em 1600, publicou De Magnete, onde descreveu seus estudos sobre eletricidade e magnetismo, distinguindo a eletricidade estática do magnetismo. 3. Benjamin Franklin. Fez experimentos com eletricidade no século XVIII, incluindo o famoso experimento da pipa, e cunhou termos como eletricidade positiva e eletricidade negativa. 4. Alessandro Volta. Em 1800, inventou a primeira bateria elétrica, a pilha voltaica, que permitiu a produção contínua de corrente elétrica. E 5. Michael Faraday. Fez descobertas cruciais sobre eletromagnetismo, incluindo a indução eletromagnética, e contribuiu para a criação de motores elétricos. Portanto, a eletricidade foi descoberta e compreendida através de um processo gradual, com contribuições de diversos cientistas que exploraram diferentes aspectos do fenômeno ao longo da história.
O mundo tem 195 países reconhecidos, incluindo 193 Estados-membros da ONU e 2 Estados observadores não membros, a Santa Sé, Vaticano, e o Estado da Palestina. Alguns países são reconhecidos por alguns membros da comunidade internacional, mas não por todos. É importante notar que o número exato de países pode variar dependendo dos critérios utilizados para definir um país e da fonte de informação consultada. Por exemplo, a FIFA reconhece 211 países, incluindo alguns territórios que não são considerados países independentes. O reconhecimento de um país pode ser um processo complexo, envolvendo fatores como território definido, população permanente, sistema de governo, reconhecimento por outros estados e interação diplomática. Em resumo, embora a maioria das fontes reconheça 195 países, o número exato pode variar ligeiramente dependendo da perspectiva. Idiomas falados no mundo, de acordo com o Ethnologue. No entanto, muitos desses idiomas possuem poucos falantes e estão ameaçados de extinção. A diversidade linguística é enorme, mas a distribuição dos falantes é muito desigual. Apesar de mais de 7.000 idiomas serem falados no mundo, apenas alguns deles são falados por uma grande porcentagem da população mundial. Por exemplo, estima-se que o inglês, o mandarim, o hindi e o espanhol sejam falados por mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. A manutenção e preservação dos idiomas é um desafio constante, especialmente para aqueles com poucos falantes. Muitos idiomas estão em risco de extinção, e organizações estão trabalhando para revitalizar e preservar essas línguas. Em resumo, o mundo é um lugar incrivelmente diverso em termos de idiomas, com mais de 7.000 idiomas diferentes falados atualmente, mas a maioria deles são falados por pequenas comunidades. Pessoas com compulsão por sexo são frequentemente referidas como tendo hipersexualidade, comportamento sexual compulsivo ou, em alguns casos, vício em sexo. A Organização Mundial da Saúde usa o termo transtorno do comportamento sexual compulsivo, TCSC. Esses termos descrevem um padrão persistente de falha em controlar impulsos sexuais intensos, resultando em comportamento sexual repetitivo que causa sofrimento ou prejuízo significativo na vida do indivíduo. É importante notar que o termo vício em sexo pode ser considerado controverso, pois nem todos os profissionais de saúde concordam com sua aplicabilidade. Os termos mais comuns e aceitos para descrever a condição são: 1. Hipersexualidade. Refere-se ao desejo sexual excessivo e incontrolável. 2. Comportamento sexual compulsivo. Enfatiza a dificuldade em controlar os impulsos sexuais e a repetição de comportamentos sexuais, apesar das consequências negativas. E 3. Transtorno do comportamento sexual compulsivo, TCSC, é o termo usado pela OMS e descreve a condição como um padrão de comportamento sexual que causa sofrimento ou prejuízo significativo. É importante buscar ajuda profissional se você ou alguém que você conhece estiver enfrentando problemas relacionados à compulsão sexual, pois existem tratamentos eficazes disponíveis, como psicoterapia e, em alguns casos, medicamentos. No orgasmo masculino, o cérebro passa por uma verdadeira tempestade química, com a liberação de neurotransmissores e hormônios que induzem prazer e relaxamento. A estimulação sexual, seja física, mental ou visual, ativa o cérebro, levando à liberação de dopamina, que aumenta a excitação. Em seguida, o cérebro libera uma onda de substâncias químicas indutoras de prazer, como a ocitocina, criando a sensação de orgasmo. O orgasmo masculino é um processo complexo que envolve a interação de neurotransmissores e hormônios no cérebro e no corpo. Durante o orgasmo,
neurotransmissores como dopamina, serotonina, ocitocina e endorfina são liberados, contribuindo para as sensações de prazer, recompensa e relaxamento. Como ocorre o orgasmo masculino? 1. Fase de excitação. A excitação sexual leva à liberação de adrenalina, aumentando a frequência cardíaca e o fluxo sanguíneo, preparando o corpo para o ato sexual. 2. Fase de emissão. Componentes do sêmen são secretados e transportados para a uretra prostática, com a contração de órgãos como vesículas seminais e próstata. 3. Orgasmo. Acontecem contrações musculares involuntárias na região pélvica e ejaculação. O cérebro libera grandes quantidades de dopamina, proporcionando a sensação de prazer e recompensa, além de ocitocina, serotonina e endorfinas, que contribuem para a sensação de satisfação, relaxamento e bem-estar. E 4. Pós-orgasmo. A liberação de prolactina, associada à sensação de saciedade sexual, e diminuição dos níveis de dopamina. Neurotransmissores envolvidos. 1. Dopamina. Neurotransmissor associado ao prazer e recompensa, liberado em grandes quantidades durante o orgasmo, causando euforia. 2. Ocitocina. Conhecida como o hormônio do amor, aumenta a conexão emocional e a intimidade. 3. Serotonina. Contribui para a sensação de satisfação e relaxamento após o orgasmo. 4. Endorfinas. Analgésicos naturais que promovem o bem-estar e reduzem a percepção de dor. E 5. Prolactina. Liberada após o orgasmo, associada à sensação de saciedade sexual. Importância da interação dos neurotransmissores. A interação desses neurotransmissores durante o orgasmo é fundamental para a experiência de prazer e para a manutenção do comportamento sexual, além de fortalecer os laços emocionais entre os parceiros.